Neste momento nós vamos conversar um pouco sobre um assunto importante, porque precisamos compreender para saber chegar ao destino certo. É comum a gente, nos nossos dias, fazer alguma viagem para alguma casa de parente, amigo, e no meio do caminho, da estrada, da rodovia, receber uma ligação e alguém perguntando: onde você está? Ou a gente faz isso com alguém que está vindo para a nossa casa. Onde você está? Já está chegando? Porque nós somos limitados. Sabe que em Gênesis capítulo 3, Deus faz essa pergunta. Pega a sua Bíblia, abre em Gênesis capítulo 3 e veja essa pergunta que Deus está fazendo para o primeiro homem que ele criou. E é muito interessante isso, porque ele faz essa mesma pergunta. Gênesis capítulo 3, olha o que ele diz no versículo 9. Ele faz a seguinte pergunta: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Será que Deus não sabia? Será que Deus não tem a capacidade de enxergar além de alguma árvore que Adão escondeu atrás? Se Deus ele é onisciente, onipotente, onipresente, nós somos limitados. Por isso pegamos um telefone, porque nós não temos essa capacidade de ver além do que está perto. Mas Deus vê além. E agora Deus faz a pergunta: Adão, onde você está? Deus não está fazendo a pergunta para saber onde Adão está fisicamente. Deus sabia onde ele estava. Deus está fazendo a pergunta para saber aonde Adão está agora, nesse momento. Porque Adão estava unido com Deus. A criatura perfeita. Foi criado à imagem e semelhança de Deus. De repente Deus chega para conversar e Adão agora já está ocupando um outro lugar. Por isso vem a pergunta: onde você está? Sabe que essa mesma pergunta, ela ainda continua em nossas vidas. Deus está perguntando para mim e perguntando para você: onde você está? Está unido comigo ou está separado? Você já lavou os pecados e voltou para mim, ou você continua em um outro lado? Deus sabe onde está todo mundo. Ele quer saber espiritualmente. Porque nesse momento Adão não estava mais produzindo fruto da obediência a Deus. Ele já estava afastado de Deus, a separação que o pecado fez entre o homem e Deus. Veja em João capítulo 15, Jesus conversando com aquelas pessoas que estavam próximo a ele, e ele cita estas palavras. O entendimento é o mesmo que Jesus faz aqui em João capítulo 15, versículo 4, tanto para aqueles que estavam próximos, como para todos nós, nos dias de hoje. Versículo 4 ele diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Jesus está dizendo: se une a mim, lava os pecados, tira a parede da separação e se unem a mim, para que possam produzir os frutos. Eu sou a videira, Jesus está falando, e vocês são os ramos para produzir frutos. Jesus aqui está dizendo que nós não produzimos fruto que agrada a Deus separado dele. Adão, naquele momento, não estava produzindo os frutos que agrada a Deus, porque ele estava separado de Deus. Não tinha uma ligação, não tinha algo que unia, o pecado separou. Na verdade, é isso em nossas vidas. Veja que Jesus fala no versículo 14: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Jesus é o Senhor, meu e seu, quando obedecemos a Ele. Aí ele diz no versículo 15: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Que bom ser amigo de Cristo. Não é bom ser inimigo de Cristo, porque a palavra que ele pregou, ela tanto salva como te manda para condenação. E nós vamos ser julgados por meio da palavra dele. Amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Jesus está dizendo: eu saí do lado do Pai
e tudo que o Pai pediu, eu estou anunciando para vocês. Esse é o mandamento que eu quero que vocês ouçam e fiquem nele. Interessante ouvir isso, né? Veja aqui algo maravilhoso ainda em Romanos capítulo 7, versículo 4. Romanos capítulo 7, versículo 4. É fantástico. Ele diz: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Relativamente, vocês morreram para aquele outro lado que vocês estavam, o lado do pecado que causou a separação. E agora vocês estão unidos a mim para produzir os frutos, frutificar para agradar a Deus. Ainda Deus pergunta: onde você está? Produzindo os frutos que eu pedi? Ou vocês estão produzindo frutos que agrada o outro lado, ao Deus dos espíritos enganadores? Onde está vocês? Também ele ajuda um pouco mais Colossenses. Carta aos Colossenses, quando Paulo escreve aos Colossenses, tentando abrir os olhos deles para que eles ficassem espertos, para não serem enganados pelos falsos seguidores de Deus que vêm destruindo o povo que quer chegar e morar com Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Olha que interessante. Acima de tudo, estou no versículo 14. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor entre o Pai e o seu Filho. Entre o Pai e o Filho. Não pode haver nada no meio. Seja a paz de Cristo, o árbitro, em vosso coração, o qual também foste chamado em um só corpo, e sedes agradecido. O árbitro que vai estar ditando o que nós vamos estar fazendo vem de Cristo, vem do Evangelho, para a gente não permanecer separado de Deus, mas unido a Ele através de Cristo. E Deus vai perguntar: onde você está? Ele vai ver que você está unido a Cristo, porque deixou aquele outro lado do pecado, onde Adão estava escondido atrás das árvores, e veio para perto da vida. Tirou do meio o peso do pecado que condenava o homem. Então, por isso, ele menciona no versículo 15: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, sedes agradecido. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E, olha o que ele diz mais: instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei de acordo que vai produzir frutos que agrada a Deus. Esse de acordo não é com aquilo que eu penso, nem o que você pensa. Podemos ter boas ideias, mas a ideia de Deus, revelada no Evangelho, é melhor do que a minha ideia e do que a sua ideia. Não tente melhorar algo que é perfeito. E assim podemos chegar na glória eterna. João, o discípulo amado de Jesus, na sua primeira carta, capítulo 3, vá comigo até lá. 1 João, a primeira carta, capítulo 3, ele ajuda a gente a entender nestas palavras. Olha o que João disse, capítulo 3, versículo 24. João, capítulo 3, versículo 24, está escrito assim: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conheceremos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Aquele, percebeu? Naquele momento que ele pergunta para Adão: onde você está?
estava separado de Deus. Agora, em Cristo, pela obediência, viu o que ele falou? Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Aquele que guarda os ensinos de Jesus permanece em Deus e Deus permanece naquela pessoa. Não há separação, porque a palavra da obediência uniu o que foi separado pelo pecado, que tem causado muita destruição na vida de todos nós nesse mundo. Mas não precisamos ser destruídos pelo pecado. Podemos ainda a tempo fazer essas coisas que agradam a Deus. Aí ele diz ainda na segunda carta de João. Segunda carta de João, versículos 7 a 9. Chegou lá? Olha o que ele diz. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora. Muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. E esses enganadores não têm confessado Jesus Cristo, porque não estão obedecendo o que Jesus tem ensinado. Então, as pessoas enganadoras, quando não se obedece o que Jesus está ensinando, ele é o enganador. E sabe que hoje os grupos religiosos, o que mais tem não é ensino de Jesus, infelizmente. Trocaram os ensinos de Jesus por outro tipo de doutrina e não querem aceitar Jesus como Senhor para estar morando com ele. Continuando na leitura. Assim é o enganador, o anticristo. Anticristo, que João está falando aqui, é aquela pessoa que é contra os ensinos de Jesus. Fala em Jesus, diz que ama Jesus, mas não faz o que ele manda. Se faz o que eu mando, são verdadeiros discípulos. Se você faz o que Jesus está ensinando, é verdadeiro discípulo. Mas se você não faz o que Jesus está mandando, você é o anticristo. Aí ele diz no versículo 8, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Tem um galardão para aquela pessoa que se uniu e não deixou o pecado fazer a separação. Tem um galardão. Esse galardão é com esforço. Temos que manter a nossa direção bem, a nossa caminhada bem, a nossa obediência bem, para chegarmos naquele grande dia e receber o galardão. Bem de acordo com as coisas que Deus tem ensinado. Aí ele fala no versículo 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Seja uma pessoa sábia. Defende, pratique, fique dentro da doutrina de Cristo. Não tente jogar fora, porque você tem uma chance só uma chance. E Deus está dizendo, onde você está? Está comigo ou está fora de mim? Onde você está? Está na linha que eu determinei, no caminho que eu mandei, ou você está contra, escondido, atrás de alguma doutrina errada? Tenha bastante cuidado. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos dê sabedoria para continuar buscando o caminho, a verdade e a vida que está em Cristo Jesus. Deus os abençoe e os guarde. Se esse vídeo vai ajudar você, tem ajudado você, se inscreva. Mande para outras pessoas que você ama. Porque você escrevendo, cada vez que eu estiver mandando, você vai estar recebendo. E Deus o abençoe por poder ajudar a outras pessoas. Deus os guarde. Em nome de Jesus, amém.